Gente, olha só, nossa correção, que é o exercício da página 96 e 97, que é iniciando a estrutura das palavras. Nós estamos trabalhando agora estrutura das palavras. Depois nós temos para fechar a formação de palavras. Não adianta, gente, se não aprender bem essa parte de estrutura, quando chegar na parte de formação, você vai ficar perdido. Então aprenda direitinho os morfemas. Por enquanto a gente trabalhou o radical e agora nós vamos trabalhar os outros morfemas. Anotem direitinho, seja em forma de mapa cerebral, mas anotem de alguma forma, deixe tudo muito bem anotadinho. E nossa correção, então, nós temos, olha, o texto que serve para responder do 1 ao 5 é por que a gente pisca? A pergunta que o texto faz é essa. Por que a gente pisca? Número 1 pergunta para você. Não vou ler o texto aqui porque você vai ler aí. Está na página 96 o texto e as questões vão até na página 97. Número 1. Forme uma família de palavras a partir do radical de aguaceiro. Lembra que uma família de palavras são palavras cognatas. O que é uma família de palavras? É um grupo de palavras que, no caso, elas possuem o mesmo radical. Nós as chamamos de palavras cognatas. Então, aguaceiro eu poderia ter aguar, aguada, aguado, aguador, desaguar e por aí vai. Não tem obrigação de você colocar as palavras que eu citei aqui. Você pode colocar as suas aí. Número 2. Número 2. Identifique no texto uma palavra formada a partir da variação do radical de lágrima. Nesse caso, gente, é da primeira aula nossa, alomorfia. O que é um alomorfe? Alomorfia, alomorfe. Lembra dessa palavrinha, ó. Alomorfia, alomorfe. O que é uma alomorfia? Quando um radical sofre uma pequena variação, ele sofre uma pequena mudança. Porco com C, porquinho com QU. Feliz com Z, felicidade com C. Essa pequena mudança que o radical sofre, às vezes, essa variaçãozinha, a gente chama de alomorfia. Ele quer então que a gente diga uma palavra que vem de lágrima, lacrimais. Eu tenho, né, as glândulas lacrimais, lacrimais, lágrima com G, lacrimais com C. Está no texto, ó, lacrimais. Ele fala, ó, as lágrimas são produzidas por glândulas e ele fala que são os dutos lacrimais. Lacrimais, vem de lágrima. Número 3. Indique o radical, a vogal temática e o tema da forma verbal espalham. O radical, a vogal temática e o tema. Então o radical é até o LH, espalhe, né? Até o LH. O A que vem depois do LH é a nossa vogal temática. E o M seria uma desinência verbal. É uma desinência verbal. Então se eu tenho radical até o LH e eu tenho o A, o tema é a soma do radical com a vogal temática. Na próxima aula agora, quem ainda não pegou, na próxima aula que a gente assistir, a gente vai falar do tema. Então o tema é a soma do radical com a vogal temática. Quando eu somo esses dois, eu tenho o meu tema. O tema de espalham é espalha, né? Até o LH o radical, eu tenho o Azinho, que é a vogal temática. Quando eu junto esses dois, eu formo o meu tema. Número 4. Nas palavras úmidos, não é nas palavras, desculpe, na palavra úmidos, o morfema O indica gênero masculino. Ele já diz essa informação para nós. O O é um morfema que indica o gênero masculino, é uma desinência de gênero. É uma desinência de gênero, o O. O que indica então o S de úmidos? O S, claro, vai indicar plural. Certinho, você acertou aí, é plural mesmo. Vai indicar número, né? Plural. E letra B. Identifique no texto, então, outras palavras que apresentam esse mesmo morfema. Pode ser lubrificados, que tem o Szinho no final. Pode ser pequenos. Qualquer palavra que tenha o Szinho no final. Número 5. Indique a alternativa em que o elemento mórfico é o mesmo que morfema, tá? Indique então a alternativa, marque, né? A alternativa em que ele está
classificado incorretamente. Olhos, olhos. Letra A, olhos. E aí diz pra gente que é uma desinência, que nele existe uma desinência nominal de número. É verdade? É verdade, tem o S. Desinência nominal de número é o S, porque ele marca plural. Desinência nominal de gênero pode ser o A e pode ser o O, porque marca o feminino e o masculino. Letra B, precisam, precisam. Desinência verbal de número pessoa, esse M é desinência verbal de número e pessoa? Verdade. Marca plural e marca pessoa, que é a terceira do plural. Olha, eles, terceira, precisam, terceira do plural. Está correto. Letra C, adulta. É uma desinência verbal de modo tempo? Esse azinho de adulta? Claro que não. Adulto, adulta. Adulto, adulta. Então seria uma desinência, na verdade, nominal de gênero. Então está errado. Poeira. O eira é um sufixo? Sim. Eu pego esse sufixo eira e acrescento depois de radicais e formo novas palavras, dou novos sentidos a ela. Por exemplo, eu tenho comunheira, eu tenho ribanceira, gameleira. Tem várias palavras em que eu coloco esse sufixo depois do radical e eu crio um novo sentido para essa palavra. E número 6, você tem uma tirinha e depois de ler a tirinha, pergunta para você: a tira provoca humor por meio de um jogo de palavras entre pessoal e impessoal. Qual é o significado do prefixo in na palavra impessoal? Olha, eu tenho pessoal, eu tenho impessoal, eu tenho provável, eu tenho improvável, eu tenho consciente, eu tenho inconsciente. Então significa não, né? Pessoal, não pessoal. Consciente, não consciente. Então o in nesse caso vai significar uma negação, significa não. E letra B, porque o resultado obtido pelas plásticas não foi capaz de resolver a insatisfação da personagem. Porque elas tiraram, né, o que fazia ele ser ele, tiraram as características pessoais dele. O que faz você ser você, o que faz eu ser eu? As características pessoais, o que faz a gente ser o que a gente é. Quando ele fez as plásticas e tirou tudo que era pessoal dele, ele não ficou satisfeito porque ele não se reconheceu mais, tirou dele o que fazia dele uma pessoa, tirou as características mais específicas da pessoa dele, né? E fez ele não ter mais nada em particular, ele perdeu suas particularidades. Essa é a correção, muito tranquila, né? E aí você ficou com dúvida, você pergunta pra gente, tá bom?